No nosso quadro Medicina em Seu Lar, onde nós procuramos trazer os profissionais para responder as perguntas das pessoas na área da saúde. E hoje eu estou aqui com a doutora Camila Borges Fernandes para responder as perguntas dos nossos telespectadores, né? Que mandaram e-mail aqui pra gente. Tudo bem, doutora? Tudo bem, tudo ótimo. Prazer estar aqui novamente. Prazer é todo nosso recebê-la aqui no nosso programa. E vamos lá, né? Responder as perguntas das pessoas, né? Que acompanham aqui junto com a gente no nosso quadro, né? Então vamos lá. Doutora Camila, a criança já é um sacrifício para escovar os dentes, né? E quando coloca o aparelho, isso piora, né? Porque a higiene tem que ser redobrada, né? O que fazer para escovar os dentes? Olha, esse realmente é um grande dilema que todos enfrentamos. O que acontece? Muitas vezes, só a mãe falando, porque a mãe fica chata em casa, repetindo. Fala. E a criança de birra não concorda, não obedece à ordem da mãe. Tem isso. E muitas vezes a gente acompanha que quando o profissional estimula, quando o profissional cobra da criança, não, realmente tem que escovar, você está usando o aparelho, o interesse é seu, a gente tem que passar a responsabilidade para a criança. Mas mesmo assim tem alguns que nem assim eles não nem falando, né? Nem falando, nem cobrando, nem passando a responsabilidade, eles não assumem, muitas vezes, infelizmente. Doutora, a Bruna Carvalho, ela tem 19 anos, ela mora no Jardim Aquários, em São José dos Campos, e ela pergunta o seguinte, que ela gostaria de colocar piercing na língua, e ela quer saber se isso traz algum perigo para os dentes. Bruna, não faça isso. Não ponha seu piercing na língua, ou no lábio, ou em qualquer região próxima da boca. O que acontece? Nós temos muitas bactérias na boca, é normal termos muitas bactérias na boca, e assim, qualquer piercing, qualquer região de perfuração, seja na língua, no lábio, próximo, aquelas bactérias e aquele furo vai funcionar como um foco de infecção. Além do atrito que o piercing é metálico, ele é duro, ele promove um atrito na gengiva, no dente em si não há tanto problema, mas vai ter mais problemas com a gengiva, aquele atrito mecânico constante, ele pode provocar retração da gengiva. Bom, o Sérgio Malafrai, ele é do bairro do Jardim das Nações, em Taubaté. Obrigada a vocês aí, olha, curtindo o nosso programa em Taubaté, né? Ele diz o seguinte, doutora, estou com 46 anos e as minhas obturações ainda são daquelas antigas, que aparecem muito. Eu devo trocar ou não precisa ser trocadas? Primeiro de tudo, você deve procurar um profissional. Esse dentista vai fazer toda a avaliação da boca. Se elas ainda estiverem satisfatórias no quesito de adaptação, se estiverem inteiras, não estiverem fraturadas, essas restaurações elas podem ser mantidas. Bom, a outra pergunta é da Madalena, ela é do centro de São José dos Campos. Ela diz o seguinte, eu trabalho no comércio e na correria do dia a dia, às vezes não dá nem tempo de escovar os dentes, principalmente na hora do almoço. Mascar chiclete ou comer maçã resolve um pouco esse problema? Isso acontece muito, né? Muito é o que eu ouço assim, bastante no dia a dia, que não dá tempo de escovar os dentes após todas as refeições. A gente sabe realmente que o dia a dia é corrido. Idealmente seria que se escovasse os dentes. Existem alguns alimentos que eles podem ser, digamos que, menos maléficos de se comer e não escovar depois. Por exemplo, a maçã. Ela não é que ela vai limpar os dentes, mas o fato de mastigar vai estimular a salivação. A saliva é o que lava naturalmente os nossos dentes. Então, pode comer maçã? Pode. E o açúcar da maçã não é a sacarose, é a frutose. É um açúcar menos mal em relação ao chiclete. Mesma coisa, o chiclete ele não vai remover a placa bacteriana como a escova e o fio dental fariam. Mas o fato de mascar, o chiclete, a goma de mascar, ela vai estimular a salivação, o que vai limpar os dentes, o que vai equilibrar o pH, não vai deixar a saliva tão ácida na boca. Isso é importante, mas nada substitui a escovação e nada substitui o fio dental. E quem come sobremesa? E aí? Fica com aquilo, né? Aquele açúcar ali a tarde toda. Só vai escovar o dente à noite quando chega em casa.
Pois é, não deve. Não deve. Assim, que pelo menos a pessoa então beba água, faça algum bochecho com água corrente, que isso é fácil na rua, para tirar aquele excesso do açúcar da superfície dos dentes. E esse açúcar, sim, provoca a descalcificação dos dentes. Essa descalcificação é que é a cárie, leva à cárie dental. Entendi. Ou então pode acontecer aquele acúmulo de placa bacteriana que vai mineralizar e formar o que a gente chama de tártaro. Eu até ia perguntar sobre isso, né? Se o tártaro provoca um mau hálito? Sim, né? Sim, é assim. O tártaro nada mais é do que a placa bacteriana mineralizada, calcificada. E a placa bacteriana, ela é composta por bactérias, várias, assim, diferentes espécies de bactérias, e também de resíduos alimentares. E ali ocorre uma fermentação. Existe, naquela placa bacteriana, existe a formação, a liberação de compostos, a gente chama de compostos sulfídricos voláteis. Sulfídricos quer dizer que é de enxofre. O enxofre, todos sabemos que não cheira bem. Então, aquela placa bacteriana, aquele metabolismo, sim, provoca o mau hálito. É o que eu volto a falar, o que acontece com as crianças, né? É o que acontece com as crianças. Que não escovam direito, ou que não escovam, né? Come as porcarias, né? Que fazem mal, e aí acabam tendo os tártaros, né? Isso. É assim, dente limpo não fica doente. Esse é o segredo de tudo. Bom, então, gente, olha, escovar os dentes muito bem, passar fio dental sempre, né? Nunca esquecer do fio dental e cuidar, né? Para não sofrer depois, né, doutora? Com certeza, o segredo de tudo é a prevenção. Então, se você quiser tirar nas dúvidas, né, a doutora Camila, manda seu e-mail aqui pra gente, tv@tudopravocê.net, que a gente está sempre aqui esclarecendo e tirando todas essas dúvidas de vocês. Obrigada mais uma vez, doutora. Eu que agradeço. Muito obrigada. Obrigada.